Oi, meus amores, bem-vindos à Semana da Reabilitação Crônica. Muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma semana extremamente esperada por todo mundo, por mim, inclusive, que passei a semana preparando essa jornada de reabilitação crônica para você. Sejam todos muito bem-vindos, foquem, porque são 3 dias de muito conhecimento. Tudo que vocês vão assistir agora vem de fruto de muita pesquisa, que gera resultado no processo de reabilitação. Porque tantas pessoas têm resultados usando o que eu vou mostrar para vocês. Não é milagre, é um método. Eu vou falar desse método para vocês do PMP, como usar o PMP para reabilitar as mais desafiadoras disfunções musculoesqueléticas no joelho, na lombar e na cervical. Então, todo mundo deve ter baixado o e-book SOS Cervical, galera. E o livro foi baixado por mais de 5.000 pessoas. Imagino que todo mundo gostaria de ter esse e-book que foi disponibilizado gratuitamente para todo mundo. Então, para você que está aqui comigo, meu agradecimento já. E vamos começar com uma aula sensacional sobre cervical. O que eu quero pedir para vocês? Lápis e papel, para vocês anotarem. Esse é o grande segredo da aplicação. Ouçam, aprendam, escrevam e apliquem. Isso é muito importante. Então, a gente vai começar essa jornada agora, eu e você. Eu sou Eliane Coutinho, sou fisioterapeuta, tenho mestrado e doutorado em plasticidade muscular e amo tratar de pessoas que têm dor e quero te ensinar nessa jornada a vocês fazerem uma profissão diferente, uma fisioterapia diferente, começar 2020 diferente, montando o seu próprio negócio, decolando na tua carreira, otimizando e potencializando os teus resultados no teu consultório, na tua clínica. Então, se você quer fazer o que ninguém está fazendo, então vem conhecer esse método comigo na Semana da Reabilitação Crônica, começando com a aula de cervical. Então, o que é a Semana da Reabilitação Crônica, idealizada por mim, para fazer a diferença no atendimento de vocês? O que vocês vão aprender nessa Semana da Reabilitação? E, antes disso, falar para vocês que eu sou a número 1 em defesa de compartilhar informações, conhecimentos que estão lá nos laboratórios. Todo esse método, essa metodologia que eu criei do PMP é para mostrar para vocês que o que a ciência descobre tem que ser trazido para o dia a dia de vocês, para o consultório, para a clínica, para o estúdio, para a academia. Então, essa aula é para você que quer fazer a diferença no teu atendimento. Se você é fisioterapeuta e quer fazer uma fisioterapia diferente, sendo uma cientista do movimento, essa jornada é para você. Se você é educador físico e quer entender como usar esse método para condicionar, para hipertrofiar, para transformar músculos fracos em fortes, velhos em jovens, então essa aula é para você também aprender como que se comporta as lesões e frente a essa dor crônica, como vocês lidam também com esses alunos. Então, eu sou Eliane Coutinho, sou fisioterapeuta formada há mais de 15 anos, especialista em avaliação do aparelho locomotor, mestre pela Universidade Federal de São Carlos em fisioterapia, doutora pela Universidade Federal de São Carlos em plasticidade muscular, pós-doutora pela USP em disfunções lombopélvicas, dor crônica.
usando essa metodologia maravilhosa que eu vou compartilhar aqui com vocês. E junto com o grupo, lá em São Carlos, quando eu fazia doutorado, professor Carlos Castro, um dos maiores especialistas em dor do mundo, juntos resolvemos montar a Liga da Dor. Então eu sou fundadora e membro da Liga da Dor, uma entidade extraordinária de pesquisa sobre dor. E eu quero compartilhar tudo isso agora com você. Então, fica comigo, lápis e papel na mão. O que você vai aprender aqui na Semana da Reabilitação Crônica? Você vai aprender como reabilitar o complexo occipito cervical, complexo lombopélvico e complexo fêmuro-tíbio patelar. Essas são as articulações mais desafiadoras para quem trabalha com reabilitação. E é por isso que eu escolhi essas 3 grandes articulações, esses complexos, para mostrar como esse método PMP é capaz de reabilitar e de mudar completamente a vida profissional e a vida de um paciente. Então, metodologia única. Então, o resultado não é milagre, é método. E esse método eu vou compartilhar com vocês. Complexo occipito cervical. Uma das articulações, ou um dos complexos mais desafiadores na minha prática clínica. Então, eu atendo terça e quinta-feira, faço só clínica de dor. Meus amores, é desafiador você pegar pacientes que vêm de outros tratamentos, de outros profissionais, com dor há anos, sem resultado. E é um desafio para você mudar, na verdade, o comportamento da dor dessa pessoa. E é isso que eu vou compartilhar agora com vocês, mostrando o que é dor crônica, a biomecânica, a plasticidade articular, equilíbrio neuromuscular, rememorização muscular. Eu tenho a honra de ser a primeira profissional do mundo a aplicar rememorização na reabilitação. A primeira profissional a falar de pesquisa junto do método Pilates. Então, é muito honroso ter você hoje aqui comigo e poder compartilhar esse método cheio de ciência, cheio de nuances que só a gente sabe. Então, os meus pacientes falam, por que aqui é diferente, por que você faz diferente, por que a gente tem resultados? E, na verdade, eu não sou diferente. As pessoas que não fazem como eu faço. O que eu quero é que ninguém faça como você vai fazer a partir de agora. Dor crônica. Por que a dor não passa? Essa é uma pergunta que não quer calar. E ela não passa porque a dor, ela não é simplesmente estrutural. Ela é psicossomática. Ela está no centro nervoso, no sistema nervoso central. No centro da dor se encontra o maior desafio hoje para quem quer reabilitar dor crônica. Tem uma frase clássica que em latim, ela foi descoberta em latim, que diz: retirada a causa, o efeito desaparece. Retirada a causa. Antes a gente sabia disso. Lá na faculdade a gente dizia: tira a causa e a dor passa. E isso é inválido pelo próprio conceito de dor crônica, que se faz uma cirurgia de hérnia de disco, que a priori seria a causa e simplesmente a dor não passa. Todo mundo tem direito ao alívio da dor. Segundo o IESP, que é um Instituto Internacional, Associação Internacional de Cuidados da Dor, qual eu participo, ele determina o alívio da dor deve ser um direito humano. E essa dor, ela se torna tão maior à medida que a idade aumenta. Então, meus amores,
Pensem que se hoje existe dor crônica, daqui a 10 anos existirá muito mais. Por quê? Porque esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora é uma mínima parte da população. Hoje eu tenho mais de 4.000 alunos que conhecem essa metodologia e que fazem a diferença. Então, você vai fazer parte desse nicho muito pequeno, conhecendo um método que muda completamente o comportamento da dor e o comportamento muscular. Em 11 de outubro de 2004, a IESP lançou o primeiro dia global contra a dor em Genebra, na Suíça. E lá foi determinado e foi construído e desenvolvido um programa destinado a elevar o perfil de dor em todo mundo. Ou seja, descobrir como é o perfil de dor em todo mundo, dor crônica, e buscar alternativas, métodos que combatam essa dor. Então, todo mundo tem direito a uma vida sem dor e você é responsável por combater essa dor crônica. E são 4 passos, e não são milagres, são 4 passos para tratar a dor crônica, que é o que a gente vai ver agora. Essa agonia, essa face álgica, ela pode desaparecer quando a gente aplica esses 4 passos. O primeiro passo é conhecer a dor. É ter um conhecimento amplo sobre o mecanismo da dor. É saber que a dor, ela inerva a alma, ela muda vidas, ela causa morte, suicídio, ela degenera a alegria das pessoas. E a gente tem a obrigação ética, moral e profissional de aplicar métodos que funcionam no combate dessa dor. E eu me penalizo porque eu sou uma doente crônica, meus amores. Foram anos e anos peregrinando à busca de um tratamento. Vocês sabem que eu fiz medicina e deixei a medicina para entrar na fisioterapia para descobrir a minha cura. Eu tenho espondilolistese e eu tenho duas vértebras fora do lugar e tenho fibromialgia. Então, o meu prognóstico era sempre de aprenda a conviver com a dor. E hoje eu digo para vocês, eu sou assintomática. Eu falo para os meus pacientes que eu uso esse método para cuidar de mim. Eu vou ensinar vocês a usarem esse método para tratar quem sofre de dor. Conhecer a dor é um grande desafio. Por que eu preciso saber da dor? Para passar segurança para o meu paciente, para o meu cliente. Se eu não conheço dor, ele não confia em mim. Então, eu tenho que entender de modulação da dor. O que é essa modulação da dor? Primeira coisa, entender que a dor não depende da intensidade do estímulo. Então, vocês vão explicar para o paciente de vocês que não importa o tamanho da lesão. Eu posso ter 8 hérnias de disco, posso ter 20 hérnias de disco. Isso não dá o prognóstico de dor perpétua. Eu posso não ter nenhuma lesão na coluna e ter uma dor gigante, como no caso a sintomatologia da síndrome fibromialgica. Então, quando ele vem com aquele currículo dele e aquele monte de exames, ele traz uma pilha de exame atestando que ele está doente, acalme-o e diga: todos esses exames aí que você fez, ele mostra uma lesão estrutural, só que a dor é no sistema nervoso central. Se eu não trato aqui, não importa quanto exercício eu faça, a dor se perpetua. Porque ela é influenciada por fatores psicossociais e neurosensitivos. Como eu processo a dor? Como eu absorvo a dor? Como eu aprisiono a dor? Como eu adoto essa dor para mim? Tudo isso interfere na minha percepção maior ou menor de dor.
Por isso eu tenho que gerar um protocolo de educação da dor baseado na neurociência. E eu vou mostrar um pouco desse protocolo de ADN aqui para vocês usarem com os pacientes de vocês. Segundo ponto, a dor não é uma modulação, não é? Ela não é uma modulação no local, ela é uma modulação no sistema nervoso central. A dor não está simplesmente no nervo comprimido, no processo inflamatório ligamentar, tendíneo, capsular, sinovial. A dor, ela é modulada no sistema nervoso central. E eu preciso entender essa modulação. Então, quando eu falo para ele que a gente vai reprogramar a modulação da dor no seu cérebro, isso enche de esperança. E esperança de cura da dor, não de cura da doença. A hérnia de disco continuará lá. O que vai mudar é a percepção de dor. E a última é mostrar para ele que essa interação entre os estímulos nociceptivos e fatores moduladores são muito importantes. Os fatores moduladores da dor, né? Os fatores que modulam a dor, o que você faz no teu dia a dia, né? Que piora ou melhora a dor, ele está muito relacionado com estímulos nociceptivos também. Então, o que eu deixo de fazer que aumenta a minha percepção da dor? Eu vou mostrar um pouco disso. Então, ela vai chegar para você, essa pessoa, dizendo que já fez muita coisa. E aí o que você tem que mostrar para ela é o que ela não fez, que pode mudar o estímulo nociceptivo e reprogramar a modulação da dor. A dor resulta da experiência neurosensitiva de cada pessoa. Então não adianta dizer que o que deu certo para mim vai dar certo para ela. Por que isso é tão importante? Porque mostra que tudo o que ela fez não deu certo porque não era o método correto. Porque não faz milagre. Eu tenho que entender o processo de dor dela, como a dor é processada no seu cérebro, como ela encara a dor, como ela acorda, como ela busca dor, como ela propaga essa dor, como ela compartilha com as outras pessoas essa dor, o que ela deixa de fazer por conta da dor, o quão de importância ela dá a essa dor. Tudo isso ela vai entender que se a gente reprograma, os resultados mudam completamente. Então, mostrar para ela que você entende de modulação da dor é algo extremamente importante, é o primeiro passo. Você mostra para ela que a qualidade e a quantidade da dor dependem de fatores importantes. Como cada um dessas pessoas aqui sentem a dor? Um tem hérnia de disco, a outra tem fibromialgia, o outro tem só um torcicolo. E o torcicolo, às vezes, tem uma dor tão gigante, tão intensa, tão forte. O meu limiar de dor está tão baixo que parece que é a dor da morte. Porque cada pessoa sente diferente. Então, o entendimento da situação geradora de dor, o que te causa dor, quais são os níveis de ansiedade, de estresse que te causa dor, porque aí você precisa modular isso. Experiência prévia com desencadeador álgico. Ou seja, como que é a experiência dela com os primeiros episódios de dor? O que ela fez nos primeiros momentos de dor? Por quê? Porque aquilo ficou registrado, aquilo criou uma memória no cérebro e mudou completamente a modulação da dor dela. E como a ansiedade modula essa dor? E a capacidade da pessoa em abstrair as sensações nóxicas. Isso é sensacional. Como você abstrai as suas sensações nóxicas? Isso é típico de um relacionamento a dois.
onde você briga hoje e você passa a semana mastigando a briga. Quem não já fez isso? A pessoa pede desculpa, você diz que desculpa, que perdoa e passa a semana inteira uma alfinetada, não é? Uma alfinetadinha, lembrando. Isso são pessoas que não têm capacidade de abstrações das sensações que causam dor. Então, as pessoas que sentem dor, elas ficam buscando a dor na memória todos os dias. Ao invés de substituir a dor por outros pensamentos e sensações, ela estimula a sensação nóxica. E a gente vai fazer a remodelação disso, ok? Passo 2. Quebra de crenças e motivação para mudança. Medo da dor pode favorecer a dor. Quebra de crenças negativas. Quebrem essa crença. Por quê? O que acontece é isso aqui, ó. Inatividade. Por quê? Porque ela tem medo de mover e voltar ou piorar a dor. Então ela fica inativa, que leva ao desuso, que gera o aumento de dor, que aumenta a inatividade, e isso é um ciclo vicioso. Então, eu tenho um desuso que gera uma falta de blindagem, enfraquecimento, isso leva à dor. A dor leva ao medo, o medo à inatividade. O que eu preciso ensinar para ela é que essa dor, ela passa, reduz, quando eu quebro o medo da atividade, que blinda e que sara a dor. Então, eu perco medo de mover, eu gero rememorização celular e isso tira a dor. Quebrem essa crença. Terceiro passo, aplique o processo educativo. Esse processo educativo é sensacional. Isso daí todo profissional deveria saber. Primeira coisa, faça um esquema desse na tela do computador de vocês e mostre para ele que a dor é um sistema de alarme e que é importante sentir dor. Agora, quando a dor é contínua e crônica, significa que o sistema de alarme está desregulado. O que a gente vai fazer agora é, juntos, regular o sistema de alarme. Explique que o corpo de bombeiros do cérebro pode estar ativo ou pode falhar. Quando ele está ativo, esse corpo de bombeiro é as substâncias químicas, que são os opioides que você produz, e a reprogramação muscular. Quando eu tenho os opioides, que são os analgésicos fisiológicos que você produz, mais um programa, um método de reprogramação muscular, de rememorização. Quando eu tenho essas duas coisas, os bombeiros estão ativos e aí eu apago o fogo. Quando essas substâncias e essa reprogramação não acontecem, elas falham, e aí o fogo de um prédio se alastra por todos os outros andares, ou seja, eu passo a ter dor difusa, da cervical para a torácica, da torácica para a lombar, da cervical para o ombro, do ombro para o cotovelo, e a dor vai se espalhando por falta dessa blindagem. E aí você fala para ela que essa é a nossa grande missão, e o nosso foco é refazer essa farmácia fisiológica no cérebro e blindar a região que tem dor, através de uma reprogramação celular, muscular. Você vai explicar o sistema de dor. O sistema de dor, ele tem um freio e um acelerador. O freio são os endógenos, ou seja, são os analgésicos fisiológicos que a gente produz. E o acelerador é o estresse, a ansiedade e o medo. O que eu tenho que fazer para frear? Primeiro, eu tenho que produzir os meus analgésicos fisiológicos. E depois,
gerar essa educação da dor, explicando a ela como é o processamento da dor, depois a rememorização muscular. Tudo isso através da reabilitação celular. Explica isso para a pessoa e mostra o que é a reabilitação celular. A reabilitação celular, ela é composta da plasticidade articular, plasticidade muscular e rememorização muscular. E como a gente faz isso? Plasticidade articular, entendendo como a cervical está distribuída e qual a sua função. A cervical, ela é formada de dois segmentos, didaticamente, cervical alta e cervical baixa. Cervical alta, C0, que é a base do crânio, C1 e C2. Muito bom. Cervical baixa, de C3 a C7. Muito bom. E por que didaticamente a gente divide em cervical alta e cervical baixa? Porque, meus amores, funções diferentes. Se eu não entendo das funções diferentes, eu não reabilito adequadamente. Quais essas funções? Olha só, a articulação atlanto-occipital, que é essa base do crânio, e C1, que é o atlas, ela tem uma função extremamente importante, que é a função de flexão da cervical e de extensão. Isso mostra que quando a dor é nos primeiros graus de flexão e de extensão, eu tenho um comprometimento de C0 e C1. E aí eu tenho que ter um foco para liberar a base de crânio, para mobilizar a base de crânio e para fortalecer toda a musculatura que estabiliza a base de crânio e C1. E tem a outra função importante, que é a de inclinação. Se também a dor crônica, ela se perdura e se mantém nessa região, eu vou comprometer a inclinação. E aí, se a gente descobre que movimento que causa mais dor, a gente segmenta a dor e fica mais fácil de tratar. Depois a gente tem C1 e C2, que é atlas e ápice. Essas duas articulações têm função de rotação. Um movimento extremamente funcional e exigido o dia inteiro. Então, se o comprometimento é cervical durante o movimento rotacional, eu tenho que focar C1 e C2. Cervical alta e cervical baixa. Olhar para cima e olhar para baixo. Esses são dois padrões registrados no cérebro que eu preciso reabilitar com a rememorização celular. Se eu não usar o método para reabilitar padrões, não adianta ficar alongando coluna cervical. Eu tenho que reabilitar padrão motor através de uma memória de padrões. Então, aprendam aí. Um método que reabilita movimento não funciona. Eu preciso de método que reabilite padrão motor. E é isso que a gente vai fazer. Padrão de cervical alta, inclinação com rotação para o lado oposto, inclinação com rotação para o lado oposto, ou inclinação com rotação para o mesmo lado. A gente vai aprender como reabilitar esses dois movimentos. Plasticidade muscular. Hipertrofia. É isso que a gente precisa fazer para gerar memória celular. Plasticidade através de um método que gere hipertrofia muscular. E como que eu gero hipertrofia muscular? Através de contração submáxima e produção de MGF, que são os fatores de crescimento que eu vou falar na próxima aula, imperdível a próxima aula.
para gerar o quê? Memória muscular, galera. O que a gente quer é rememorizar o músculo através de hipertrofia estrutural. Porque toda vez que você gerar hipertrofia estrutural, você aumenta a memória do músculo, porque você aumenta o número de núcleos na célula. Eu preciso aumentar o número de núcleos nas células através da ativação de células satélites. Como fazer isso eu vou mostrar na próxima aula, mas agora a informação básica é hipertrofia organizada, aumento de núcleos. Olha como que acontece isso. À medida que eu aumento o diâmetro da fibra muscular, através de um método de treinamento, eu aumento o número de núcleos nessa célula, e esses núcleos, eles têm memória celular. Eles são, além de aumentar o tamanho do núcleo, eu aumento a memória que está lá dentro do DNA. A memória está aqui, ó, dentro do DNA. Um músculo fraco e com dor tem essa memória no DNA. O que eu tenho que mudar é isso. Músculo forte, sem dor. Criar uma nova memória no músculo. Porque quando eu crio uma nova memória no músculo, eu reprogramo o meu cérebro. O meu cérebro começa a entender como é um movimento sem dor. E ele começa a apagar a memória de dor lá no centro da dor. Entendendo isso, esses mecanismos que fazem toda a diferença, agora a gente consegue aplicar o método PMP para reprogramar e rememorizar o músculo que sustenta a cervical. Então vem comigo que agora a gente vai para a parte prática, que é a de rememorização celular, usando esse método extraordinário que é o PMP. Oi, meus amores! Agora eu estou no meu laboratório do método PMP. Olha só, olha o espaço que eu preciso. É o método que faz a diferença. É isso que eu preciso. Posso ser o meu consultório que eu montei com o método PMP, posso levar na mochila os acessórios, porque olha o que eu uso no método PMP. Overball, Magic Circle, faixas elásticas de resistências diferentes, rolo. Eu acho muito legal. Eu peguei um rolo e parti o rolo em dois, porque eu consigo trabalhar lombar, cervical, joelho com ele menor. Balance disc, bola. Isso aqui é o meu laboratório, a minha clínica, é o meu estúdio. O que você quiser, isso aqui se transforma no seu negócio com método. Então eu vou mostrar o método, como que a gente faz para tratar a cervical. E outra coisa que eu gosto muito é isso aqui, ó, galera. O método todo anotado aqui. Então, apesar do curso ser online, é muito legal que a gente tenha todas as anotações à medida que vocês forem fazendo as aulas. Agora, na semana da reabilitação, vocês já vão exercitando, anotando. Pega um caderninho, eu chamo de caderno preto, faz um black book e anota tudo, tá? Então tá tudo anotado da aula da semana inteira. Café, que eu amo. Quem sabe, quem convive comigo sabe que eu amo café, cafezeira. Qualquer hora do dia, sensacional, né, meus amores? Então, olha só. Essa fase agora, que é a reabilitação, que a gente chama de reabilitação celular, ela é dividida em 3 etapas. Etapa de liberação e inibição de pontos gatilhos, e depois aumento de espaços, contração, e depois hipertrofia organizada com rememorização. É isso que a gente vai fazer aqui. É exatamente isso, criar hipertrofia, sabe? Criar músculos fortes
para sustentar o compartimento ou complexo, não é, occipito cervical. Primeira coisa, liberação miofascial. Você pode fazer usando uma faixa. Liberação miofascial, base do crânio, galera. Começa lá na base do crânio. Então, olha só, uma faixa mais resistente, eu dobro em duas e eu faço um rolinho, tá? Então, eu faço esse rolinho aqui e esse rolinho, então, vai permitir, tá? Liberação muscular de fáscia, tá? Ele não vai especificamente dos pontos gatilhos, porque aí eu preciso de pressão, não é transversal no lugar, mas ele libera a fáscia de forma extraordinária. Então, ó, fiz isso aqui. Agora, eu deito e vou colocar isso aqui, meus amores, na base do crânio, lá em cima. E olha só, você pode ficar atrás do seu cliente e você fazer isso aqui. Organiza a lombar, deixa a lombar em posição neutra. A gente vai falar bastante de lombar na terceira aula. Mas olha aqui, muito bom. Aí agora, meus amores, lá na base do crânio, C0, eu vou tracionar e vou deslizar de um lado para o outro, ó, durante a ex. Então, eu começo a fazer essa liberação, ó, de um lado para o outro, isso aqui, ó, mas sem tirar a faixa do lugar. Eu tensiono ela e agora deslizo. Se eu quero tracionar e tensionar mais, pega mais proximal. Não é para ficar fazendo esse deslizamento, tirando a faixa do lugar. Senão vai arrancar os cabelos e vai sentir dor. Não, você fixa ela, fixei, agora só deslizo, sem mover ela do lugar. Só tensionando, muito bom. Aí agora você desce, você pegou a base, agora vai mais para baixo, C1 e C2. Maravilhoso. Eu tô fazendo a liberação de paravertebrais, né? Elevador, depressor, eu estou fazendo todo o trabalho dessa musculatura que sai da base do crânio, tá? Essa musculatura posterior. Então, eu estou trabalhando esplênio da cabeça agora e vou descendo agora. Libero. A partir desse momento que eu começo a liberar a fáscia, eu vou reposicionar as vértebras, tracionando. Então, para quem tem retificação cervical, agora inspira aí. Inspirou apical e costal, esforçada. Esse padrão respiratório que a gente ensina no método, vocês têm uma aula extraordinária sobre isso. Reposiciono. Eu vou pegando a apófise espinhosa de cada vértebra e traciono. Desço na próxima apófise e traciono. Mais uma vez, na próxima e traciono. Ótimo! Fiz o trabalho de tração e de liberação miofascial usando a faixa. Excelente! Olha, a percepção de liberação já é extraordinária. Eu tenho retificação cervical depois de anos no laboratório, no microscópio eletrônico. Então, esse é o típico exercício que eu faço na minha rotina de liberar fáscia transversal,
depois reposicionar a vértebra, para depois começar o trabalho de rememorização celular. Aí depois, meus amores, eu vou pegar o rolo e vou pegar o Magic. Primeiro o Magic, eu vou fazer a tração. Vou colocar de novo o PEC, que é essa parte, e ó, vou usar esse Magic com esse PEC plano, tá? Não vou usar aquele redondinho, porque esse daqui é mais firme para tracionar. Então, olha só. Você pode fazer essa tração ou pode ser feito você mesmo fazer. Então, se você é fisioterapeuta, você pode fazer essa tração em você para você perceber. Ou você faz no seu paciente, no seu aluno, você posicionado aqui atrás. Inspirou e traciona durante a ex. E traciona e mantém tenso. Não traciona e depois relaxa não, tá bom? Isso, mantém sempre tracionado. Aí agora você vai fazer a tração em movimento diagonal. Girou a cabeça, ó, girou a cabeça com o queixo em direção ao ombro e agora traciona. Do outro lado e traciona, gerando uma tensão longitudinal em cápsula, ligamento. Faz essa tração percebendo, não é? Percebendo essa distensão vetorial no sentido dos ligamentos, dos tendões e dos músculos. Faz 5 movimentos de um lado, 5 movimentos do outro. Essa é a primeira etapa. Agora eu vou fazer a tração sentado. Na base do crânio, ok? Fica bem na base. Inspirou e em diagonal, olhando para cima para o outro lado. Os dois padrões motores em diagonal. Traciono para cima, olhar para cima. Flexão e rotação. Flexão e rotação. Ok? Faço isso dos dois lados. E terminou a primeira etapa. Liberação facial, tração em decúbito dorsal e depois tração sentado. Por que a tração sentada é tão importante? A percepção, que é muito importante do cérebro, desse aumento de espaço em sedestação. Ele precisa criar essa memória não só deitado, mas sentado, aumentando os espaços e ele tendo essa percepção. Toda vez que ele fizer isso aqui, ele aumenta a pressão discal. Então ele tem essa percepção de tração em sedestação. E ele busca, e ele cria uma nova memória de reposicionamento. Ok, meus amores? Agora a gente vai para a parte de rememorização celular. Vem comigo! Agora, meus amores, a gente vai usar 2 acessórios que eu uso no método, que eles são sensacionais juntos. Ó, a overball e uma faixa elástica mais leve em volta da overball. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso nessa musculatura superior, não é, de ombro, de cintura escapular?
eu preciso gerar relaxamento nessa musculatura. Por que eu preciso gerar relaxamento nessa musculatura? Para inibir a liberação de acetilcolina, que é constante nos pontos gatilhos. Então, não adianta eu ir só lá pressionar os pontos se eu não gerar essa memória de relaxamento no músculo. E isso é feito através de inibição recíproca. Como que eu consigo relaxar essa musculatura superior? Ativando a inferior. Então, eu vou ativar a musculatura de baixo, latíssimo do dorso, trapézio ascendente, serrátil anterior. Eu vou ativar para inibir. Eu vou fortalecer a musculatura inferior, depressora da escápula, para inibir a musculatura elevadora da escápula, ok? Então, como que eu faço? Ó, você pode fazer ou fazer junto com o seu paciente. Você vai colocar aqui a bola. E o que eu vou fazer com essa bola? Eu vou pressionar. Quando eu pressionar, fazendo um movimento diagonal, o padrão de flexão com rotação para baixo, olhar para baixo, eu vou ativar essa musculatura lateral, esternocleido, escaleno, para inibir o contralateral. E aí eu vou fazer duas coisas para inibir contralateral. Eu vou pressionar a bola fortalecendo um lado e gerando inibição recíproca do outro. E eu vou pegar, ó, a faixa aqui desse lado. Olha onde está a faixa. E o que eu vou fazer? Eu vou ativar os músculos inferiores. E quando eu ativo os músculos inferiores, deprimindo a escápula, eu também gero inibição dos músculos superiores. Então, eu vou começar a rememorizar o meu cérebro. E o que eu digo para o meu paciente? Aí está o pulo do gato. Eu falo para ele, olha só, a gente vai ativar os músculos, e aí eu vou tocando nos músculos, e esses músculos que inibem a dor lá no cérebro. Então, pensa nesses músculos inibindo o centro da dor, porque ele está reprogramando a tua cervical. Então, ele começa a pensar nisso, e eu vou inspirar, e agora durante a esforçada, e força, fazendo o movimento de flexão e rotação para baixo. E voltou. E olha só, força de bíceps braquial, pressionando a bola também, jogando a escápula para trás e para baixo. E retorna. Inspira apical e costal, expiração forçada. E retorna. Mais uma vez. E retorna. Faço de um lado e depois faço do outro. E aí eu vou inibir os dois lados. Alguém uma vez me perguntou, como que eu encontro esse equipamento? Esse equipamento é muito fácil de encontrar, porque você vai criar. O que é mais importante é o método. Eu preciso segurar nas duas pontas. Aí. Oi. Agora sim. Inspirou e... A sensação de inibição contralateral é sensacional. Porque eu estou ativando o escaleno esternocleido, inibindo o escaleno esternocleido, depressor da escápula, latíssimo do dorso.
e eu faço 5 movimentos de um lado, 5 movimentos do outro. Excelente! Eu faço isso em sedestação e eu faço isso em decúbito dorsal. Agora eu vou fazer o mesmo trabalho com a mobilização antero-posterior. Olha só, agora eu vou fazer um trabalho de fortalecimento dos multífidos. O que faz esse músculo, meus amores? Estabiliza a cervical fortemente. Contração submáxima, produção de anabolizante agora. Eu vou pressionar a bola para baixo, entendendo que a bola vai gerar uma força de reação jogando as vértebras para cima e eu vou ter um trabalho de reposicionamento cervical, fortalecimento de estabilizadores, inibição da musculatura superior, fortalecimento da musculatura depressora da escápula. Inspirou e estende o cotovelo e joga a escápula para trás e para baixo. E pressiona a bola para trás. Inspirou e percebe a contração submáxima que gera a repopulação celular. E retorna. Extraordinário o movimento de estabilização. E eu faço isso com extensão, ação de multífidos e organização escápulo-torácica. Agora, com o movimento de rotação, olhando para baixo. Para o outro lado. E retorna. Incrível a percepção de reorganização cervical que esse padrão motor, usando a bola e a faixa elástica, promove, junto com essa percepção no meu cérebro de estar ativando os músculos que blindam a cervical e que reprogramam o meu centro da dor, porque o cérebro passa a aprender os movimentos sem dor. E mesmo que eu tenha percepção de dor durante o movimento, eu começo a reeducar e mudar essa percepção sinestésica de dor e passando a ter uma percepção de movimento e de padrão motor que blinda, que reabilita sem dor. Essa é a função da educação da dor, mais a blindagem com rememorização celular. Ok, meus amores? Agora eu vou mostrar um outro exercício em 4 apoios extraordinário usando a alça ou simplesmente a faixa elástica. Agora, olha só, a gente vai usar uma alça ou vocês podem usar simplesmente a faixa elástica e a gente vai colocar na cabeça aqui, nessa região, e a gente vai ficar de 4 apoios. E olha só, eu vou colocar nessa posição, as mãos vão mais para frente, coluna lombar neutra, escápulas organizadas para trás e para baixo, sem flexão de cotovelo. Inspirou e agora estende. Então, olha só, o movimento vai ser de extensão, só que estabilizando a cervical. Inspirou. Inspira apical e costal. E agora percebe a musculatura posterior da cervical em contração submáxima. Projeta no seu cérebro a blindagem da cervical
ensinando para o teu centro da dor a força muscular que blinda a cervical. E retorna. Cervical, extensão, 5 movimentos. Agora, segura as duas pontas da faixa do teu lado esquerdo e agora você vai fazer o movimento padrão diagonal, olhando para cima. Inspirou. E aí agora, olhando para baixo. Então, olhando para baixo, aqui, ó. Em diagonal. Você faz diagonal para cima, diagonal para baixo. De forma extraordinária, você reprograma. Vira para o outro lado. E agora para baixo. Para cima, diagonal para baixo. O que eu estou informando para o meu cérebro, meus amores? Eu estou informando para o meu cérebro que ele tem exatamente a função de blindar a cervical. Então eu começo a fazer os exercícios dizendo para ele, olha só, esse exercício reprograma a cervical, blinda a cervical. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Reprogramando o cérebro com padrão de movimento. Então o padrão é diagonal para cima, diagonal para baixo. E depois a gente conclui com fortalecimento máximo de cadeia posterior, usando o que, meus amores? Usando o Magic Circle. Olha só, nesse exercício, eu apoio aqui, ó. Eu tô com a cervical apoiada, inspirou e musculatura posterior intrínseca. E olha, o Magic dá essa sensação de tração, de aumentar espaço. E aí você faz isso em diagonal. Reabilitando o padrão motor de movimento. A sensação é extraordinária de liberdade de movimento. E eu posso dizer isso, meus amores, por conhecimento de causa. Eu tenho cervicalgia, eu tinha cervicalgia crônica, retificação cervical de anos e anos de laboratório e microscópio eletrônico. E é possível blindar, é possível reprogramar, é possível rememorizar os músculos usando o método e conhecendo sobre adaptação músculo-esquelética, plasticidade muscular. Esse é só um pedacinho do que você pode fazer com esse método que transforma músculos doentes em músculos saudáveis, que reprograma cérebro, que reprograma músculo. Espero que vocês apliquem esse pouquinho do que eu mostrei hoje, porque hoje foi 25% só do nosso conteúdo da semana. Amanhã vai ser 35% e no último dia vai ser 40% de conteúdo. Então, se você gostou dessa aula, deixa o comentário de vocês aqui. Diz o que você achou dessa aula e aplica tudo que a gente passou e que eu compartilhei com vocês, porque essa é a minha grande missão. E aí, eu espero você na aula de amanhã. Quarta-feira vai
vai ser liberada a segunda aula da semana da reabilitação crônica e eu espero você quarta-feira liberando a aula que está extraordinária, a aula de quarta-feira imperdível, vai ser a aula sobre joelho, meus amores, como reabilitar a dor crônica de joelho. E eu espero vocês. Um grande beijo e obrigada por vocês estarem aqui comigo e quererem fazer uma profissão diferente. Tchau, tchau!